Você acredita que é racional, que suas escolhas seguem a lógica, que seus pensamentos são seus, que sua vida está, de alguma forma, silenciosa, sob controle. Mas se isso fosse verdade, por que você continua fazendo exatamente aquilo que te machuca? Por que você permanece onde sabe que não deveria? Por que diz coisas das quais se arrepende no exato momento em que saem da sua boca? Por que destrói aquilo que, no fundo, queria proteger? Você não é uma pessoa racional. E em algum lugar bem profundo, você já sabe disso. Existe um momento, pequeno e quase invisível, que se repete na sua vida. Ele acontece quando você hesita antes de enviar uma mensagem, quando revive uma conversa muito depois de ela ter terminado, quando escolhe o silêncio em vez da honestidade. Você diz a si mesmo que está sendo cuidadoso, ponderado, estratégico. Mas, se observar com atenção, vai perceber algo inquietante. Você não está tentando melhorar o resultado. Você está tentando evitar outra coisa, algo mais sombrio. Dostoiévski entendeu isso muito antes de você. Não como um observador, mas como alguém que viveu isso na própria pele. Ele existia dentro da contradição. Um homem que esteve diante de um pelotão de fuzilamento, que sentiu os últimos segundos de vida pressionando o peito, apenas para ser poupado no último instante. Um homem que, mais tarde, se acorrentou às mesas de jogo, perdendo tudo repetidas vezes, como se tentasse recriar aquela mesma tensão insuportável. Ele não acreditava na sua ideia de racionalidade. Ele acreditava em algo muito mais perturbador. Que os seres humanos escolhem o sofrimento em vez da paz, o caos em vez da clareza, a destruição em vez da felicidade, simplesmente para provar que são livres. E você não é exceção. Existe uma versão sua que sabe exatamente o que melhoraria sua vida. Acordar mais cedo. Falar com honestidade. Deixar para trás o que te drena. Se comprometer com o que importa. Não é um mistério. Você já resolveu essa equação. E ainda assim, você hesita. Não porque não entenda, mas porque entender não é o problema. O problema é que você não quer a solução. É aqui que o homem do subsolo começa a sussurrar. Não como um personagem, mas como uma voz que você reconhece. A voz que te diz, de forma silenciosa e persistente, que ser previsível é insuportável. Que viver segundo a lógica parece uma espécie de morte. Que, se tudo pudesse ser reduzido à razão, a causa e efeito, o que restaria de você? Você resiste à clareza não porque ela é difícil, mas porque ela ameaça algo essencial, o seu caos. Existe um conforto estranho na contradição, em dizer que quer amor, mas afastado quando ele chega perto demais. Em afirmar que quer sucesso, mas adiar o trabalho até que ele se torne impossível. Em sonhar com mudança, mas se agarrar aos mesmos padrões que te mantêm preso. Isso não é acidental, é deliberado. Você sabota a si mesmo não apesar dos seus desejos, mas por causa deles. Pense na última vez que você estragou algo bom. Não de forma dramática, não de um jeito fácil de explicar, mas de maneira sutil. Uma mensagem ignorada. Um tom um pouco mais frio do que o necessário. Um atraso que se estendeu o suficiente para criar distância. Você disse a si mesmo que não importava, mas importava. E você sabia que importaria. Há uma satisfação peculiar nesses momentos. Uma sensação silenciosa, quase imperceptível, de controle. Porque se você mesmo destrói algo, então não está à mercê de perdê-lo. Você escolhe o final. Você se torna a causa. E isso, de uma forma distorcida, parece poder.
Dostoiévski via isso com clareza. O homem do subsolo insiste em agir contra seus próprios interesses, não porque está confuso, mas porque se recusa a ser previsível. Ele prefere sofrer a se tornar uma máquina que segue a lógica. E você, mesmo que não admita, compartilha dessa recusa. Você não quer uma vida perfeitamente racional. Você quer uma vida que seja sua, mesmo que isso signifique arruiná-la. Existe um diálogo interno que acontece dentro de você, muitas vezes despercebido. Uma voz é calma, razoável, quase clínica. Ela explica o que você deveria fazer, como deveria agir, quais serão as consequências. É precisa, lógica, convincente. A outra voz é mais silenciosa, mas mais pesada. Ela não argumenta. Ela resiste, hesita. Cria dúvida onde não deveria haver nenhuma. Ela diz: agora não. Ela diz: talvez depois. Ela diz: e se isso estiver errado? E você escuta. Não porque faz sentido, mas porque parece ser você. Esse é o paradoxo. Você confia naquilo que parece autêntico, mesmo quando isso te afasta do que é bom. Você segue o caminho que se alinha com seu estado interno, mesmo quando esse estado é confuso, fragmentado, contraditório. Você chama isso de honestidade, mas é outra coisa. É submissão. Você não está escolhendo livremente. Está obedecendo algo dentro de você que não compreende totalmente. E às vezes, esse algo quer que você fale. Existe um desejo oculto em você, um que raramente admite. Um desejo de sofrer. Não no sentido dramático, não como um desejo consciente, mas como uma inclinação sutil em direção à dificuldade, à complicação, à intensidade emocional. A paz parece vazia. A estabilidade parece monótona. Mas o sofrimento parece vivo. Pense em quantas vezes você revisita memórias dolorosas. Como você revive conversas que te feriram. Como imagina cenários em que tudo dá errado. Você diz a si mesmo que está analisando, processando, aprendendo. Mas algo mais está acontecendo. Você está alimentando alguma coisa. Dostoiévski conhecia bem esse apetite. Ele não via o sofrimento como algo que os humanos apenas suportam. Ele via como algo que buscam. Porque o sofrimento confirma a existência. Dá peso à sua vida. Prova que você não está anestesiado, não está passivo, não é insignificante. A dor se torna evidência. Evidência de que você é real. E então você a cria. Nos relacionamentos, isso se torna quase um ritual. Você se vê atraído por pessoas que complicam suas emoções, que são distantes, inconsistentes, difíceis de entender. Você diz a si mesmo que é química, conexão, algo mais profundo. Mas é tensão. E a tensão parece significativa. Você se interessa menos pela paz do que pela intensidade. Um relacionamento tranquilo parece suspeito. Você começa a procurar falhas, testar limites, introduzir incerteza. Não porque quer destruí-lo, mas porque não consegue confiar em algo que não te desafia. Você confunde dificuldade com profundidade, e assim cria dificuldade. Isso não é racional, mas é humano. Há também a questão do controle. Você diz que quer controle sobre sua vida, suas emoções, seu futuro. Mas o controle, quando se torna absoluto, elimina algo essencial: a incerteza. E sem incerteza, não há risco. Sem risco, não há emoção. Sem emoção, não há sensação de estar vivo. Então você afrouxa o controle. Não conscientemente, não de forma deliberada, mas de maneira sutil.
Você procrastina, adia decisões, deixa coisas sem resolução. Você cria bolsões de caos, porque em algum lugar dentro de você precisa deles. O homem do subsolo entenderia isso perfeitamente. Ele rejeita a ideia de uma vida perfeitamente ordenada porque ela não deixa espaço para a rebeldia. E a rebeldia, para ele, é a única prova de liberdade. Você faz o mesmo. Cada vez que age contra seu próprio interesse, você não está apenas cometendo um erro. Está afirmando algo. Eu não sou um sistema. Eu não sou previsível. Eu não sou controlado. Mas ao fazer isso, você passa a ser controlado por outra coisa. Sua necessidade de resistir. Existe um momento em que você percebe isso, brevemente, quando enxerga seus próprios padrões com uma clareza desconfortável. Quando reconhece que está repetindo os mesmos ciclos, fazendo as mesmas escolhas, chegando aos mesmos lugares. E por um segundo, você sente algo próximo da lucidez. Você poderia mudar isso. Você poderia quebrar o padrão. Você poderia escolher diferente. Mas então algo estranho acontece. Você hesita. Porque mudar não é apenas melhorar, é perder. Se você deixar de ser a pessoa que se sabota, que pensa demais, que hesita, então quem você é? Sua identidade não é construída apenas sobre o que você deseja. Ela também é construída sobre como você falha. E abrir mão disso parece perder a si mesmo. É por isso que a racionalidade não é suficiente. Porque a racionalidade pede que você otimize sua vida. Mas você não está tentando otimizar sua vida. Você está tentando preservar seu senso de identidade. Mesmo que esse eu seja falho, contraditório e autodestrutivo. Dostoiévski não oferecia soluções para isso. Ele não acreditava em resoluções limpas ou transformações simples. Ele acreditava no confronto. Em olhar diretamente para as partes de si que você preferiria ignorar. E o que você encontra ali não é confortável. Você encontra orgulho no seu sofrimento. Você encontra apego à sua dor. Você encontra uma lealdade estranha às próprias coisas que te impedem de avançar. E pior de tudo, percebe que não está totalmente disposto a abandoná-las, porque elas são suas. Há uma tragédia silenciosa nisso. Não daquelas que se anunciam, mas das que se desenrolam devagar, quase invisíveis. Uma vida moldada não por forças externas, mas por contradições internas. Você poderia ter feito diferente. Você poderia ter escolhido diferente, mas não fez. Não porque não podia, mas porque não quis. E essa é a parte mais difícil de aceitar. Você não é vítima das suas circunstâncias. Você é participante da sua própria ruína. Isso não significa que você está quebrado. Não significa que está além da mudança. Mas significa que o obstáculo não está fora de você. Está dentro. E não é passivo. É ativo, deliberado, persistente. Ele vai argumentar contra o seu progresso. Vai justificar sua hesitação. Vai te convencer de que adiar é sabedoria, que evitar é cautela, que a autossabotagem é autoproteção. E você vai acreditar. Porque ele fala com a sua voz. Não existe uma resolução fácil para isso. Nenhum momento em que tudo se torna claro e simples. Porque a própria clareza pode ser resistida. Você pode entender tudo e ainda assim não fazer nada. Pode enxergar seus padrões e ainda repeti-los. Pode saber exatamente o que está errado e ainda escolher não corrigir. Essa é a contradição final. Você é capaz de raciocinar, mas não é governado por isso. Você é consciente, mas não obedece à sua própria consciência. Você é livre, e essa liberdade inclui a capacidade de agir contra si mesmo. Então a questão não é se você é racional. Você não é. A questão é o que você vai fazer com essa verdade. Vai continuar disfarçando suas contradições como complexidade?
Vai seguir chamando seus padrões de jeito de ser? Vai proteger os hábitos que silenciosamente desmontam sua vida? Ou vai olhar para si mesmo, por inteiro, com honestidade, sem desculpas, e admitir algo muito mais desconfortável? Que o caos em que você vive não é acidental. Que o sofrimento que você carrega não é totalmente imposto. Que a pessoa que está no seu caminho sempre foi você. E se isso for verdade, se ao menos uma parte disso for verdade, então, o que isso diz sobre as escolhas que você vai fazer amanhã? Não as escolhas que deveria fazer, não as que você entende, mas aquelas que você realmente vai escolher. E, mais importante, por quê?